Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs, como é que vocês estão? Hoje eu quero trazer para vocês aqui mais uma dica de livro, e esse aqui na verdade são livros, mas é dessa grande santa aqui, Santa Gema Galgani, uma santa que eu tenho uma devoção muito grande, e é uma santa italiana, mística, né, que recebeu os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, todas as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Santa Gema tinha muitas visões com Nosso Senhor, com a Santíssima Virgem Maria, especialmente o título de Nossa Senhora das Dores. Via Seu Anjo da Guarda diariamente, conversava com ele diariamente. Santos também, como o São Gabriel Possete da Virgem Dolorosíssima. E Santa Gema Galgani, ela nasceu em 12 de abril de foi 12 de abril ou foi 12 de março? Não me recordo exatamente aqui o mês, acho que foi março. 12 de março de 1878 e faleceu em 11 de abril de 1903. Ela viveu apenas 25 anos, mas foram 25 anos intensos, né? E com a espiritualidade maravilhosa, belíssima, e nos deixou o seu manuscrito, a sua autobiografia. É uma santa tão poderosa que o próprio São Padre Pio de Pietrelcina tinha devoção a ela. E São Padre Pio brincava com as pessoas que vinham de lá de Lucca, da região ali da Itália, para pedir orações, intercessões, né, pelas causas delas, curas. E São Padre Pio dizia: mas por que vocês vêm até mim, se vocês têm uma santona lá na região de vocês, né, que é Santa Gema Galgani? Peçam a intercessão dela que vocês irão receber os milagres, graças e curas, né? Santa Gema Galgani, ela é muito também invocada pela saúde, porque ela vem de uma família também de pais. O pai dela era farmacêutico, o avô dela era médico, então a família dela vem de toda uma linhagem de pessoas ligadas à saúde, né? Então, tanto é que ela é padroeira dos profissionais de saúde, dos médicos, dos farmacêuticos, e também padroeira dos estudantes, né? Porque ela era uma jovem muito inteligente, com os dons extraordinários assim, absurdo, tanto é que ela era considerada a alma da escola. Mas Santa Gema Galgani, ela era muito humilde, e ela era muito, vivia muito, procurava viver às escondidas, que até mesmo os dons dela, ela não gostava de expor, né? Porque ela realmente é uma santa que, em grau de humildade e obediência, foi absurdo, né? Então, tem aqui no relato de um dos livros que ela entendia muito de francês, de italiano, de latim, de dons artísticos, de desenho, de pintura, de costura, e ela não expôs esses dons, quase que ninguém sabia que ela tinha esses dons muito bem aflorado, por isso que ela é considerada a alma da escola, e porque também, quando era criança, ela sempre tirava as notas mais altas na adolescência dela também na escola. Certo? Então vamos lá aqui, eu dei uma breve introdução. Esse aqui é o Tríduo a Santa Gema Galgani, aqui tem algumas orações, né? Tem novenas, então tem uma oração composta aqui por Santa Gema Galgani, que eu vou fazer no final, certo? E geralmente eu uso esse livrinho aqui todo sábado e faço a novena dela quase que perpétua. Eu estou até em débito com essa santa, que já me concedeu muitos milagres e graça. Eu vou partilhar um pouquinho aqui de alguns daqui a pouco. E eu gosto muito de fazer. Foi baratinho, comprei até pela Amazon, foi R$ 11, eu acho. Que isso aqui já foi um milagre que veio esse livro, vou contar daqui a pouco. Aliás, deixa eu falar logo. Eu tinha um cartão de crédito na época, eu já tenho uns 3 anos, acho que eu comprei esse livro, e o limite dele era baixinho, porque eu tinha acabado de fazer uma conta, né, bancária, e passou um tempo, ganhei um cartão de crédito, então só tinha R$ 50 de limite, né? E aí eu tinha gastado o dinheiro e não tinha percebido que já tinha estourado, né, praticamente quase o valor. E aí eu estava procurando materiais sobre Santa Gema Galgani,
E aí eu queria comprar essa novena e de repente eu vi no site da Amazon e tal e fui tentar comprar, né? Só que só tinha, eu acho que era R$ 10 de limite de cartão de crédito. E aqui esse livro custava R$ 11. Era mais ou menos isso, eu não tinha o valor exato. E aí quando eu fiz a compra, ele deu compra não autorizada, né? Deu estorno. Mas, por incrível que pareça, isso aqui foi uma das graças da santa, que ela viu que eu queria muito a, a novena dela e ser devoto dela, né? E de repente, algumas semanas, esse livro chegou na minha casa. Então aqui já foi um milagre, uma graça. Graça, milagre não. Que Santa Gema fez. E quando eu fui olhar, realmente na época no extrato no extrato do meu cartão de crédito, não tinha lá debitado o valor. Então, a Santa já fez a primeira graça na minha vida, que foi me dando de presente esse livrinho, tá? Então tá aí. Então comece a ter a devoção a ela. Ela me ajuda muito nessas questões financeiras. Eu falei que ela é muito invocada pelas questões de saúde, mas no meu caso, ela já tem me ajudado em 3 situações financeiras. E inclusive eu até deixei um testemunho em uma página no Instagram na época que eu seguia, que era só sobre Santa Gema Galgani, que eu fiz a novena junto com eles. E no primeiro dia eu recebi essa graça, né? Então vamos lá. Depois eu conto esse milagre aí, essa graça que ela concedeu. Esse aqui é o Caderno dos Meus Pecados, a autobiografia dela. Esse livro é fundamental, é um livro que é o que eu aconselho vocês a iniciarem, porque aqui é escrito de próprio punho dela, né? Então aqui você vai ter uma riqueza, uma joia, falando das experiências místicas dela, tá? E ela escreveu com muito esforço, porque ela não queria se expor. Como eu falei, era bastante humilde e ela só escreveu porque o confessor, um dos confessores dela, esqueci o nome dele, acho que é Monsenhor Volpe, aqui Monsenhor Volpe, mandou ela escrever, né? E aí depois o outro confessor dela, que é o padre Germano Stanislau, que fez a autobiografia, que fez a biografia dela, que escreveu, proibiu a ela, mas ele viu que errou fazendo isso, e aí, porque ele não conhecia ainda a Santa Gema Galgani direito, ele achava que ele não tinha bastante fé nessas questões dela, e aí ele acabou depois reconhecendo e pediu novamente que ela escrevesse. E aí, para ele convencer a santa a escrever, né, de novo, dar continuidade, ele teve que fazer um malabarismo para que ela não percebesse que ele estava querendo, né, conhecer e guardar esse material para que outras almas como a minha, como a de vocês e de tantos outros, né, chegasse até vocês porque isso aqui é uma joia de santidade para a gente chegar ao caminho de santidade. Então, ele teve que criar um malabarismo. É engraçado que eu li isso semana passada. E aí eu acho que ele pede para que ele precisava conhecer um pouco mais ela, e tanto que ela fala assim para ele: tá bom, meu pai, ela chama ele de pai, né? Tá bom, meu papai, eu vou escrever, mas depois o senhor queima. Porque ela não queria que para poder dirigir melhor ela, ele inventou essa história, né? E aí ela disse: tá bom, mas depois o senhor queima, porque ela não queria que fosse exposto essas coisas dela. Esse é um dos sinais claros sobre os santos, tá? Os santos, eles são bastante humildes, eles não querem se expor. Então, quando você vê alguém que fica se expondo demais, se achando demais santo, videntes e tudo mais, que vê Nossa Senhora e tudo mais, ficam aí falando que Nossa Senhora tá mandando fazer isso, fazendo aquilo, assim, se expondo, se autopromovendo, desconfie logo de cara, tá? Os videntes só começam a realmente expor quando eles têm uma insistência do céu, de Deus, Nossa Senhora. E outro detalhe é que muitos desses videntes ele tem um confessor. Então já é uma coisa também segura para poder ser direcionado. Então aqueles videntes que não têm um confessor, que não tem alguém que assim que o dirija, é um pouco meio suspeito a gente estar acreditando logo de cara, beleza? Estou dizendo que não seja verdade, que alguém receba as visões, né? Porque eu acredito que é uma santa mística, né?
E assim, é melhor ter cautela e esperar também a Santa Igreja dar o aval dela. Aqui esse livro é a mesma coisa, diário desse daqui, porém esse tem reflexões desse padre aqui, Padre José Carlos Pereira, que eu acho que é um padre brasileiro, que ele pegou esse livro dela e fez reflexões de acordo com as visões dela, né? Então, por exemplo, aqui, quinta-feira, 9 de agosto, Santa Gema narra: o anjo da guarda lhe recomenda obediência ao confessor. Nesta quinta-feira, Gema deve sofrer mais, em sufrágio da falecida Madre Maria Teresa, que eu acho que era uma madre do convento que ela estudava quando era jovem, né? Então, aqui tem outro também. Aí ele pega, faz aqui, Santa Gema Galgani narra aqui a visão que ela teve, né? Quarta-feira, 8 de agosto, o anjo a tranquiliza pela consciência que tem de seus pecados, dizendo-lhe que deixe tudo a juízo do confessor. E aí ela narra aqui o que foi que aconteceu, e depois vem uma reflexão que é desse padre aqui, para a gente poder colher um pouco mais o fruto dessas narrativas, né? Tem um relato aqui muito bonito que o anjo da guarda fazendo uma brincadeira com ela. Ela era tão assim agraciada de ver o anjo da guarda e ter uma intimidade com ele, que eu não lembro agora onde é que tá, mas que ela diz assim, o demônio perturbava ela, né? Ela também tinha a visão do demônio, ela tinha vários embates, inclusive físico, né? O demônio batia nela e tudo mais. E aí ela pede para o anjo da guarda proteger ela de uma noite, né? E aí o anjo da guarda brinca com ela falando que não vai, que tá cansada, tá com sono, que vai dormir, né? E aí ela vai falar: oxi, anjo da guarda, por exemplo, por acaso dorme? Eu vou dormir, eu tô cansada, né? E aí ela deita, o anjo vem e protege ela com as asas. Quando ela acorda, ela já não vê mais o anjo da guarda na cabeceira da cama, que ele ficava muito, né? Por fim, esse daqui é o da biografia que o padre Germano de Santo Stanislau, um dos confessores dela, que vivia em Roma, escreveu falando das maravilhas do período que ela dirigiu essa grandiosíssima alma, né? Então, estou lendo esse livro aqui, estou aqui nessa página 170, é muito maravilhoso esse livro, tem muitos detalhes. Esse daqui do Diário do Caderno dos Pecados dela tem detalhes, mas não tanto quanto esse aqui, porque esse aqui é uma testemunha ocular, que o padre a dirigia e encontrava-se com ela e via, né, muito dos momentos dela de êxtase, né, quando ela entrava. Então ele detalhou aqui muitas coisas, né, dos fenômenos místicos que acontecia quando ela tinha a paixão, que começava a acontecer na quinta-feira, acho que era à noite que começava, que era no período que Nosso Senhor começa a sofrer, e ficava... O caso dela é extremamente intrigante, tanto para a ciência como para a própria Santa Igreja, porque ela tinha as questões místicas da paixão às quintas-feiras, ficava sexta-feira de maior intensidade, aí ficava até o sábado, domingo já começava a sumir tudo, se fechar as chagas da mão, do lado aqui do peito, né, que Nosso Jesus que teve perfurado, enfim, o rosto ensanguentado dela da coroa de espinho, então tudo se fechava e ela ficava assim, com essa beleza de rosto maravilhado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira, voltava todas essas coisas. Então, uma santa que eu acho que vale muito a pena vocês, acho não, vale muito a pena vocês serem devoto, sejam devoto dela, porque ela vai ajudar muito. E contando aqui mais um dos milagres, graças, né, que ela fez na minha vida, em relação financeira, que ela me ajuda muito, se você está endividado aí, está precisando de questões financeiras, né, de ajuda, peça ajuda dela, porque ela vai lhe ajudar também, né. Foi o seguinte, meu irmão, ele é formado, hoje ele é mestre em física e hoje ele faz doutorado na França. E
Na época, meu irmão, o mestrado ele fez no Rio de Janeiro. Nós somos aqui de Feira de Santana, na Bahia. E para ir para o Rio de Janeiro, meu irmão estava juntando dinheiro para poder ir para o mestrado, né, que ele fez na FUFES, na Universidade Fluminense, Federal Fluminense, em Niterói. E aí estava faltando uma quantia para poder complementar, para ele poder viajar, né? E a gente já estava assim, praticamente, já tinha conseguido o máximo possível. E eu tinha um dinheiro para receber, né? Que eu tinha um canal no YouTube com minha mãe e no ateliê da minha mãe. E a gente, na época, isso foi em 2022, né? Foi quando liberou para depois da pandemia, assim, né? As universidades abriu para que os estudantes voltassem a estudar, né? Ele fez parte do mestrado dele online e a segunda parte foi presencial, que foi o segundo ano do mestrado. E aí ele teve que ir para o Rio de Janeiro. E minha mãe, a gente tinha um dinheiro para receber de fora, né, do YouTube. E aí, só que a gente tinha tentado há algum tempo e esse dinheiro não, o banco não simplesmente não mandava, né? E tava tudo certo com a conta, não tinha nada de problema nenhum. E de repente, falei, ó, sabe de uma, chegou no período da novena de Santa Gema Galgani, tanto é que esse testemunho tá aí numa página dedicada a Santa Gema Galgani no Instagram, eu acho que é Santa Gema Galgani mesmo, o nome da página. E comecei a fazer a novena. No primeiro dia da novena, Santa Gema fez eu lembrar desse dinheiro, né? Entrei na conta, aplicativo, e de repente solicitei o dinheiro. Quando foi algumas horas depois, o dinheiro caiu na conta e foi justamente o dinheiro necessário para meu irmão poder viajar, o restante do dinheiro para ele ir para o Rio de Janeiro, né? Então, esse é mais um que ela fez na minha vida. O outro foi. Esse foi um pouco mais bobo, não, porque nada do céu é bobo, né? Mas é um, como disse Santa Teresinha, os mimos de Deus. Uma vez eu estava na igreja e estava. Fui na Santa Missa de manhã cedo, na igreja que tem aqui, dos frades capuchinhos, e a missa é 6:30 da manhã. E eu estava muito cansado nesse dia, mas muito cansado mesmo. E é distante da minha casa, e de repente eu, eu tinha só, acho que R$ 15 no bolso, e geralmente o Uber para minha casa dá em torno de R$ 20, né? Eu falei, e aí quando terminou a Santa Missa, eu falei, ô, minha Santa Gema Galgani, eu tava até com esse livrinho aqui, eu acho. Tô cansado, eu queria muito ir de ônibus ou de Uber para casa, porque realmente o ônibus demora para poder passar e andando, que geralmente eu volto andando. Hoje eu realmente não tô querendo ir andando. E aí, do cartão, que eu tinha um limite pequeno, né? Que eu tinha falado para vocês no primeiro, ela novamente fez eu dar um estalo assim: abre o teu aplicativo do banco aí. E quando eu abri o aplicativo do banco, logo um banner apareceu assim, né? Falando: você tem um novo limite do cartão se você quiser aumentar. E aí, quando eu olhei, aumentou um pouquinho. Eu falei: poxa, a Santa novamente atendeu meu pedido, né? Ela se compadeceu do meu cansaço e aí eu pude chamar o Uber e vir para casa. Então, assim, claro que a Santa não é moeda de troca, tá? Não é porque funcionou a intercessão dela nas questões financeiras, porque tem outros que já pedi e não funcionou, tá? Que quer dizer que a Santa vai atender tudo que a gente quer de acordo com a nossa fidelidade a Deus, de acordo com aquilo que Deus quer conceder pra gente. Mas se você está doente, qualquer graça, se apegue aos nossos amigos santos. Eu convido vocês a conhecer essa santa maravilhosa. E aí, quem sabe, Santa Gema Galgani possa atender os seus pedidos e Deus, assim, que quem faz o milagre é Deus, não é o santo. O santo é só intercessor, tá? E nem sempre também Deus atende. Você pode pedir o quanto que for, fazer penitência, novena, mas depende de Deus. Então, para finalizar aqui, eu quero rezar essa oração dela aqui, né? Essa oração que ela mesma compôs. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Contempla-me a teus santíssimos pés, querido Jesus, para manifestar-te minha gratidão pelos contínuos favores que tu me concedeste, e que ainda desejas conceder-me tantas vezes quanto eu te invoquei, ó Jesus. Tu me fizeste feliz, muitas vezes recorri a ti, e tu sempre me consolaste. Como devo me expressar para ti, querido Jesus? Eu te agradeço,
ainda mais uma graça que desejo de ti. Ó meu Deus, se isso te agradar. Então aqui você coloca sua graça aí, seu pedido. Eu quero pedir por todas as pessoas doentes aqui, que vai ver esse vídeo, né, e que possa ser curada de todas as doenças, as mais graves, principalmente aquelas pessoas que estão com câncer, aquelas que estão moribundas neste exato momento, que chegar para alguém, que Santa Gema Grande possa interceder e que Deus possa conceder um milagre instantâneo para que essas pessoas possam receber de Deus essa graça. E vocês coloquem aí de vocês. Se tu não fosses onipotente, eu não faria esse pedido. Ó Jesus, tem piedade de mim, que em todas as coisas seja feita a tua santíssima vontade. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Agradeço demais e eu vou estar sempre trazendo para vocês assim uma dica de livros. Me perdoe se eu boto nesse formato aqui, mas eu não, eu sou uma pessoa um pouco tímida, então eu não sou muito de me expor. Só quando eu estou pintando mesmo, desenhando, que esse é o meu. Eu sou desenhista e pintor clássico, né? Artista plástico. Se você quiser me contratar também para fazer algum trabalho, pode me mandar mensagem aí. Veja aí, já tem muitos vídeos meus aí de pintura e desenho da arte católica. A minha dedicação é essa, apesar de que eu boto muitas coisas, desenhos e pinturas que às vezes não é da arte católica, mas é só como forma de exercício, né? A gente precisa estar praticando de vários tipos de assuntos de desenho e pintura. Então, que Santa Gema Galgani proteja cada um de vocês, abençoe a noite de vocês e fica com Deus. Deus abençoe que a Santíssima Virgem Maria, São José, Santa Gema Galgani, né, seu anjo da guarda, proteja sempre. Vamos finalizar com Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. Até mais.